Encapsulamento em Python, ok? Ou melhor dizer, em programação orientada a objeto. Veja, o encapsulamento é um dos pilares da programação orientada a objeto, no geral, vamos assim dizer, e ele consiste em proteger os dados internos de um objeto e permitindo também que o acesso a este mesmo objeto, ok? E também a modificação desses dados aconteçam apenas por meio de métodos controlados, ok? Que nós vamos controlar. Em outras palavras, podemos assim dizer de uma forma mais simples que o objeto decide como seus dados podem ser acessados ou alterados. Olá pessoal, eu sou o João, bem-vindo de volta à nossa aula de programação orientada a objeto. Se tu não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e também, já sabes, por favor, apoia aí o canal para que o canal possa mais crescer e também para que possa me motivar a criar conteúdos do gênero, ok? Então, como dissemos, encapsulamento em Python, ok? O objeto decide como seus dados podem ser acessados ou alterados. Um exemplo do mundo real, ok? Pense em uma conta bancária, veja. Na conta bancária, você não acessa o saldo diretamente, ok? Então, você usa métodos como, por exemplo, sacar, depositar e também como consultar saldo, ok? Então, o saldo ele fica praticamente protegido para que possa evitar algo como, por exemplo, valores negativos, alterações indesejadas a partir do usuário tipo indevidas, ok? E também como erros no sistema. Então, o saldo é bastante protegido, ok? É um dos dados que deve ser realmente bem protegido numa conta bancária. Então, isso é que nós chamamos de encapsulamento. Tá? E no encapsulamento em Python, ok? Ele tem alguns modificadores que nos permitem que nós possamos tipo, fazer essa prática de encapsulamento. Veja, o Python não tem modificadores como, por exemplo, público ou private, explícito como na linguagem de programação Java ou C++. Mas ele segue da seguinte maneira, como, por exemplo, se você gostaria que um atributo seja acessado livremente, ok? Tu apenas passa o nome do atributo, ok? Atributo. Ok. Agora, se tu gostarias que um atributo seja protegido e também que apenas o uso seja interno ou talvez por subclasses, você passa um underscore antes de criar esse atributo, depois escreva o nome do atributo, ok? Agora, caso tu gostarias que um atributo seja privado, que o uso seja apenas dentro daquela mesma classe, tu fazes o seguinte, ok? Tu passas dois underscore, tá vendo? Um, dois, depois é que tu vais passar o nome do atributo. Dessa primeira maneira aqui, veja, sem nenhum underscore, o acesso pode ser livre. Agora, da segunda forma, com um underscore por baixo, o uso será apenas interno ou por subclasses. Agora, dessa forma aqui, com dois underscore antes do início do atributo, o uso será apenas dentro dessa mesma classe e não pode ser usada fora. Então, essa aqui que nós chamamos de privado, esse nós chamamos de protegido e esse nós chamamos de público. Então, em Python, praticamente são essas três formas que nós podemos usar o encapsulamento. Então, qual é a estrutura básica? A estrutura básica é da seguinte maneira. Nós criamos uma classe, vamos dizer, por exemplo, classe exemplo, ok? Dois pontos. E depois nós vamos definir, como sempre, vamos ter o nosso init, ok? Def init, underscore, init. Vamos ter o nosso def init. Agora, aqui no init, vamos ter, por exemplo, self ponto público. Aqui, essa aqui praticamente, ele será visível, ok? Então, esse atributo que nós temos aqui, ele será visível por ser usado livremente. Depois temos o self ponto underscore protegido, ok? Protegido vai ser igual a... Tá. Esse aqui, ele apenas pode ser usado internamente, ok? Uso interno. Isso aqui apenas pode ser usado internamente. E se nós tivermos mais, por exemplo, um self ponto underscore privado, ok? Isso vai ser usado apenas, que nós chamamos de apenas tipo de protegido, ok? Então, essa é a estrutura básica de como nós podemos usar encapsulamento em Python, ok? Então, o uso de underscore é praticamente tipo ativa o name mangling, ok? Que vai dificultando o acesso direto ao atributo fora dessas mesmas classes existentes, ok? Então,
Um exemplo prático que nós podemos ter é, vamos ter uma classe chamada pessoa e vamos fazer tipo um encapsulamento, ok? Então, aí os dados eles são protegidos, o acesso também é feito por métodos e também vai ser necessário uma validação simples. Então, como é que nós podemos fazer isso? Veja, vamos criar uma classe chamada pessoa, ok? Aqui eu posso colocar de nome, pessoa. Então, nessa classe pessoa vamos ter o nosso init, aqui como sempre vamos ter o nosso self, teremos nome, vírgula, a pessoa tem idade, vírgula, a pessoa tem altura, vírgula, e a pessoa tem peso. Perfeito. Bom, agora, aqui vamos ter o nosso primeiro self, vamos ter self, eu vou proteger aqui o nome, ok? 1, 2. Self nome, que vai ser igual a nome. E depois também vou ter a minha idade, ok? Self idade, 1, 2, vamos chamar de idade, ok? Então, essa idade aqui vai ser igual a idade mesmo. E por fim também vamos ter o nosso self underscore altura, ok? Que vai ser igual a altura. E teremos também self ponto underscore peso. Peso. E vai ser igual a peso. Perfeito. Então, aqui nós definimos todos os atributos como privados, ok? Então, todos os atributos aqui eles estão privados. Então, não podem ser alterados diretamente fora da classe, ok? Então, agora, vamos definir aqui alguns métodos públicos, ok? Que vai ser interface praticamente dessa nossa classe. Então, isso vai ser o seguinte. Eu aqui vou definir um método def apresentar, def apresentar. Vamos abrir, aqui vamos chamar de self, dois pontos, farei o seguinte, veja, print, abrir e fechar. Aqui eu vou ter um fstring, eu vou dizer o seguinte, olá, meu nome é, abre e fecha, o que eu vou fazer é o seguinte, self, ponto, underscore nome, ok? Tu tens chamada mesmo, tu definiste, ok? Tenho, abrir e fechar, self, underscore, idade, ok? Avança, perfeito, vírgula, dá um pouquinho de espaço, vem aqui embaixo, outro fstring de novo e faz o seguinte, ok? Vamos abrir e fechar, e vamos dizer aqui, self, ponto, underscore, altura, ok? É metro de altura e peso, ok? Abrir e fechar, self, ponto, underscore, peso, ok? Vem aqui, queixa, bom, salvamos. Tá. Esse self idade que cometi aqui, self, ponto, esqueci do ponto, ok? Perfeito, ok? Essa aqui é a classe, o método apresentar, ok? Então, vamos chamar também um outro método de def, vamos chamar aniversário, ok? Fazer underscore aniversário. Fazer aniversário que vai ser igual a self, dois pontos. Isso depois nós vamos explicar, ok? Vamos mexer nessas classes. Vai ser self, ponto, underscore, idade, ok? Mais igual a 1. Então, isso vai ser o seguinte, print, abrir, fstring, vai ser parabéns, ok? Agora, tenho, abrir, self, ponto, underscore, idade. Avança um pouquinho, anos, ponto. Salvamos. Agora veja, isso um pouquinho. Aqui o usuário ele não altera a idade diretamente, ok? E a classe controla como a idade muda, ok? Então, é por isso que nós criamos dessa forma aqui, tipo, colocamos tudo privado, para que não seja
alterado. Agora, vamos criar mais um outro método, ok? Com lógica interna, aqui dentro mesmo, que vai ser IMC, ok? Que vai nos permitir nós calcularmos o IMC, que é Index Mass. Vai nos permitir nós calcularmos o índice IMC. Então, eu vou descer aqui. Então, agora vamos fazer o seguinte, ok? Def calcular underscore IMC, abre e fecha, self. Tá. Primeiro vamos escrever essas funções, esses métodos, depois vamos explicar melhor, ok? Pois isso leva muito tempo escrever tudo isso. Self, return self, ponto, underscore, peso, ok? Dividido por, abrir e fechar, self, ponto, altura, ok? Capital, capital, ok? Dessa forma. Vezes 2, ok? Altura por 2. Aqui cometi erro, mas sim, underscore, underscore, altura. Aqui, o cálculo depende de dados internos, que tipo de dados que serão inseridos internamente, ok? Que continuam praticamente também protegidos, por assim dizer. Então, agora, uma vez que nós temos isso aqui, nós agora vamos criar uns métodos que são bastante importantes. Chama-se getters e setters. Tipo, é para que nós possamos tipo, controlar o acesso. Nós praticamente chamamos de tipo acesso controlado, acesso nas classes, ok? Então, isso vai ser o seguinte, def, primeiramente eu vou definir o método get nome, ok? Vai me permitir eu obter o nome, vai ser self, dessa forma aqui, dois pontos. E vou dizer o seguinte, ok? Return, ok? Self, ponto, underscore, underscore, nome. Então, esse método aqui vai me permitir com que eu possa obter o nome, ok? E fora disso também eu vou ter um outro def, que vou chamar de set, underscore, nome. Então, essa função aqui, ou esse método, vai me permitir com que eu possa, tipo, alterar o nome. Isso vai ser o seguinte, veja. Self, vírgula, novo, que é uma nova variável, novo nome, que vai ser dois pontos, ok? Faço o seguinte, sobe. If, né, ou chamo de controlar como é que o comportamento do nome vai ser definido, ok? Então, esse vai ser o seguinte, land, novo nome, ok? Novo, seu novo nome, novo underscore nome, ok? Caso o novo nome, caso o length de novo nome for menor que 3, dois pontos, ele vai dizer o seguinte, ok? Print, abrir e fechar, o que, que ele vai imprimir? Nome, faço aqui, nome inválido, ok? Então, o encapsulamento ele nos permite com que nós possamos tipo, controlar melhor o que está se passando, ok? No nosso código. É por isso que é muito importante nós usarmos encapsulamento novo, aqui como dinheiro, novo nome, ok? Perfeito. Tá. Depois vamos ter mais uma outra condição que vai nos dizer o seguinte. Else, dois pontos, que vai fazer self, ponto, underscore, underscore, nome, será igual a novo, underscore, nome. Okay? Então, dessa forma aqui, nós estamos a ver que estamos a controlar quase tudo que vai ser realizado em nosso código, todas as ações, ok? Então, aqui está o verdadeiro poder do encapsulamento, ok? Então, você controla como o dado pode ser alterado, ok? E também como o dado pode ser acessado. É por isso que é bastante importante. Agora veja, vamos fazer o uso disto aqui na prática, ok? Então, como é que isto vai ser usado praticamente? Veja, eu vou criar aqui uma instância da classe pessoa, vou criar uma variável de pessoa, ele vai ser igual a pessoa, ok? Então, agora vamos fazer o uso de tudo que já escrevemos. A pessoa disse, primeiramente vamos escrever, depois daqui vamos fazer as coisas, ok? Uso pessoa. Então, aqui eu vou criar uma pessoa chamada Ana. Então, a Ana tem quantos anos? A Ana tem 25 anos. A Ana tem 1,65 de altura e a Ana pesa 60. Salvei. Então, isto vai ser o seguinte, veja. Caso eu gostaria de apresentar a Ana, eu vou fazer o seguinte, ok? Pessoa,
ponto apresentar, ok? Pessoa ponto apresentar, abrir e fechar. Então, se eu rodar este código aqui, o que vai nos dar? Se eu rodar isso, podemos ver aqui, ok? O meu nome é Ana e tenho 25 anos, ok? 1,65 metros de altura e peso 60, não sei o que. Perfeito, ok? Perfeito. Então, agora, vamos lá fazer mais uma outra coisa, que vamos ser o seguinte, ok? Vamos agora tentar, tipo, fazer o cálculo de IMC da Ana. Então, vai ser print, que eu vou fazer o seguinte, ok? IMC, dois pontos, dá um pouquinho de espaço, vamos usar vírgula, eu vou chamar para pessoa, vamos acessar o método calcular, ok? Pessoa ponto calcular IMC, ok? Abrir e fechar, salvei. Se eu rodar isto aqui, rodei, como podemos ver, IMC de 22.0333, ok? Tipo, olá, meu nome é Ana, blá blá blá, aqui está o IMC dela, 22 ponto alguma coisa, ok? Peço. Então, agora, caso eu gostaria tipo de alterar o nome, ok? Tipo, para um outro nome, como por exemplo, tipo, por exemplo, para Alice, eu posso dizer o seguinte, pessoa ponto, pessoa ponto set, que temos lá o método set nome que nos permite nós alterarmos o nome, set, vamos lá dizer, se eu dizer tipo, ok, eu quero escrever tipo Alice, então, gostaria de usar uma alcunha, tipo um nome assim mais curto, por exemplo, Ali, muita gente gosta de abreviar Alice para Ali, faço o seguinte, agora, se eu rodar isto aqui, ele me diz aqui o seguinte, ok? Então, ele aqui não vai imprimir nada porque eu não imprimi, não fiz, não imprimi, ok? Então, vai ser print, oh, print, abrir e fechar, nome atual, ok? Nome atual, dois pontos, um pouquinho de espaço, vem para cá, vírgula, vamos dizer, pessoa, ponto, tem a função get, nome que nos permite nós obtermos o nome, ok? Dois pontos, faço o seguinte. Agora, vamos lá imprimir isso aqui de novo, clique, limpar isto, como é que é? Ok. Então, se nós rodarmos isso aqui, olha, IMC, ok? 22, nome atual, Ali. Tá bom? Esse nome aqui é maior que 3, é por isso ele trocou. Então, agora, caso eu colocar aqui tipo, apenas um nome tipo assim, Al, e rodar isso aqui, o que vai nos dar tipo nome atual, Ana, ok? Tipo, depois ele imprime aqui nome inválido. Isso é porque nós havíamos definido aquela condição aí. Nós havíamos definido aqui essa condição. Onde está? Essa condição que nos diz que caso o nome seja menor que 3, ele não vai permitir, ok? Da mesma maneira também nós podemos imprimir, ok? Pessoa, ponto, fazer aniversário. Fazer aniversário, abrir e fechar. Salvei. Se eu rodar isso aqui, o que vamos ter? Parabéns, agora tenho 26 anos. Ok? Ana tinha 25, agora já tenho 26 anos. Porque nós alteramos aqui, ok? O valor da idade, ok? Agora veja, o que não pode ser feito, veja, se nós tentarmos fazer tipo algo do gênero, tipo, como por exemplo, veja, deixa-me só remover tudo isso aqui, apenas vou manter aqui na pessoa apresentar. Se nós tentarmos tipo fazer algo do gênero, deixa-me limpar tudo isso. Tipo como, por exemplo, se eu tentar fazer tipo pessoa, ponto, underscore, idade, ok? Igual a 100, salvar. E se eu tentar rodar isso aqui, ok? Ele não vai funcionar, ok? Ele não vai funcionar corretamente porque, veja, isso aqui, ele pode criar sim um novo atributo, mas ele não vai alterar o atributo original e idade, ok? Da Ana. Como, por exemplo, se, vamos lá ver, eu removo esse senhor aqui, vamos colocar aqui por cima, ok? Sai daí, colo aqui, salvei. Nós já tínhamos alterado, Ana tem 25 anos de idade, mas nós já temos alterar para 100, ok? Se eu salvar isto aqui e rodar este código aqui, suba um pouquinho para cima. Se eu rodar este mesmo código,
ok? Como nós podemos ver aqui, tipo, pessoa, meu nome é Ana, tenho 25 anos de idade. Então, isso, ele cria um novo atributo, sim, mas ele não vai alterar o valor verdadeiro da Ana, ok? Então, é para isso que encapsulamento evita, ok? É para isso que encapsulamento serve, ok? Ele evita com que os dados sejam alterados fora da classe, ok? Então, eu posso fazer isso aqui, tentar alterar tipo o nome, umas outras coisas, né, como a altura e o peso, ele não vai funcionar. Então, encapsulamento ele evita com que nós possamos tipo acessar ou alterar os dados fora da classe. Então, vamos chegar por aqui, veja, tem muita coisa mais que também pode ler sobre o encapsulamento e parte, mas esse aqui é que fosse um exemplo básico de encapsulamento, ok? Também tem mais encapsulamento, tipo de uma forma moderna que nós podemos fazer. Então, isso acaba a próxima aula. Eu sou o João, caso tu gostaste do vídeo, já sabe, dá um like no vídeo, compartilha, comenta qual a sua dúvida e vamos tentar ajudar. Se eu não conseguir, com certeza que vai ter alguém que vai conseguir. Vamos ficar por aqui, muito obrigado e fui!